sangue de Jesus tem poder. Então vai. Já estamos? Já deixou eu falar tudo isso hoje. Deuteronômio capítulo 6. Amém? Eu estou triste porque eu tinha um horário que eu parava no grupo com as minhas irmãs e a gente mandava um áudio de oração. Não dá mais, não consigo mais. Acharam? Estou debaixo de um envio do Senhor. E o pastor me enviou também para liberar a palavra que é perseverar na humildade. Amém? Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Eu tenho certeza que depois ele vai ministrar de novo essa palavra. Mas vocês tomam posse, em nome de Jesus. Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram, a casa cheia de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram e plantações de uva e azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês estiverem comigo à vontade, tenham cuidado de não esquecerem de Deus que os tirou do Egito, aonde vocês eram. Temam o Senhor seu Deus e sirvam somente a Ele. Jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês o adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá completamente. Não ponha à prova o Senhor seu Deus como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos e leis que lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem, e vocês entrarão, tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos antepassados, e conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. Até aqui. Feche os teus olhos. Peço para o Espírito Santo continuar falando contigo. Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença. Ai, meu Deus, como eu amo te adorar, como eu amo falar contigo, Senhor, como eu amo a tua presença, como eu amo a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ministrar, Pai, nessa noite, abrindo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, que seja o teu Espírito Santo falando conosco. Eu coloco a minha vida cativa em submissão a Ti, em obediência a Ti, Senhor, ao teu Espírito. Toda a minha carne submissa à tua autoridade, Pai. Que o Senhor venha fluir no nosso meio, que o Senhor venha confirmar essa palavra no coração dos teus filhos, que o Senhor venha dar sinais acerca da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Desde já nós amarramos todo valente no abismo, repreendemos toda sonolência, toda devagação da mente, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem palavra de vida, que cura, que liberta, que transforma, que abre o nosso entendimento, Senhor. E em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, eu já te entrego toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Quietinho. Perseverar na humildade. Guarde isso na sua cabeça. Amém? Então, aqui nós vemos o Senhor falando com o povo, dizendo como seria a terra a que Ele levaria ou conduziria o povo, dizendo a Ele todos os feitos, o que teria na terra, como seria todas as coisas lá. Mas Ele fala, olha, cuidado para quando entrar na terra não se esquecer do Deus que tirou vocês do Egito, do tempo de escravidão. A gente esquece quem nós éramos. Nós éramos escravos, assim como o povo era escravo no Egito, nós éramos escravos do pecado. A Bíblia diz isso no livro de Romanos. A Bíblia nos mostra que nós não merecíamos a graça. A salvação não é por merecimento, a salvação é por graça, é por entrega de Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6.
versículo 12, diz assim: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Versículo 20. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas? De que agora tem vergonha, pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Deus. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna que temos unidos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo nos mostra aqui, nos trazendo a realidade, porque muitas vezes o Senhor nos tira lá da escravidão do pecado, da vida que era um bêbado, que vivia drogado, e Deus cura pelo poder e autoridade, da vida que era uma vida de perdição, de desgraça, de enfermidade, e Deus nos resgata de tudo aquilo, nos traz a transformação, nos coloca no novo patamar, nos reveste de autoridade, de poder, coloca em nosso lábio palavra de vida para profetizar, para andar segundo a graça e a misericórdia dele. Ele vem nos livrando, ele vem nos salvando, ele vem nos libertando, ele vem nos prosperando, mas tudo que a gente enxerga é aquilo que a gente pensa que conseguiu com o braço da carne. Nós não somos limpos pela nossa vontade, nós somos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não somos libertos porque nós quisemos Jesus, porque até a salvação, o Senhor fala: não foste vós que me escolhestes, fui eu que escolhi a vós outros. Deus te escolheu, Deus te santificou, Deus te libertou, e Deus te trouxe para caminhar em unidade, para caminhar na luz de Cristo, para caminhar de acordo com a palavra e com a vontade dele, em nome de Jesus. Então a graça é o favor imerecido. Você é livre de todo o passado, você é livre de toda acusação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne. Outro dia o presbítero falou assim para mim: não, mas está em Cristo Jesus, já não anda segundo a carne. Não é uma verdade. Tem gente que não abre mão da natureza humana. A natureza humana precisa morrer. Quem não anda segundo a carne é aquele que é governado pelo Espírito Santo. Quem não anda segundo a carne é aquele que recebe a direção de Deus e obedece. Porque se não obedece à direção de Deus, está obedecendo à vontade da carne dele. Tem gente que entrega a vida ao Senhor, mas não se dispõe a andar segundo a vontade de Deus. Nós acabamos de ler aqui no texto. Agora nós vivemos uma vida que nós dedicamos ao Senhor. Então do nosso levantar ao nosso dormir, nós dedicamos ao Senhor. Não tem nada que nós possamos fazer nessa terra que vá pagar aquilo que o Senhor fez, porque aquilo que o Senhor fez tem um alto preço. É preço de sangue, é preço de dor, é preço de crucificação. Não tem nada que você faça para Deus, ainda que você faça tudo conforme manda a palavra, você ainda é devedor. Eu ainda sou devedora, porque graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Quando você sabe quem você é, da onde o Senhor te tirou, Jesus, me ajuda lá com aquela casa, porque assim, minhas caixas são as últimas, a gente está tendo dificuldade na roupa, o senhor sabe, né? E aí a gente bota uma camiseta de a calça é minha, mas a camiseta é da Sara.
acha que quer aparecer, entendeu? Volta quer aparecer. Eu estou com calor no pé também. Vocês ficam à vontade aí, que eu vou ficar com vontade aqui, que eu estou na casa de Deus, tá? Estou cansada, tenho que usar chinelo o dia inteiro. É uma areia para cá, uma areia para lá, um cimento. Eu gosto de andar descalço. Amém? Você fica aí à vontade, eu fico aqui à vontade, o Espírito Santo está aqui, e isso não vai impedir o mover do Senhor. Amém? Quando a gente sabe de verdade quem nós éramos, gente, a nossa natureza é mal, a nossa natureza é caída, ela só é restaurada através do Espírito Santo de Deus. Então nós não somos melhores do que aqueles que ainda não têm entendimento acerca do sacrifício de Cristo. Nós não somos melhores do que aqueles que estão no engano, servindo outros deuses. Nós não somos melhores que eles. Acontece que o Senhor nos alcançou, o Espírito Santo nos convenceu. Nós não temos a santidade porque eu me posicionei. Não, querido, até para ter um posicionamento você depende do Espírito Santo de Deus. Deus te chama para ser dependente do Espírito Santo dele. Você precisa aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Mas o orgulhoso não consegue depender de Deus. O orgulhoso quer resolver no braço da carne. O orgulhoso quer ser liberto através da força do braço. Não é assim, irmão. É na dependência do Espírito Santo de Deus. Você vai ouvir e vai obedecer. E o Senhor vai te dar graça e vai entrar em teu favor em nome de Jesus. É assim que a gente caminha nessa terra. Quando você é humilde, quando você sabe quem você é. Quem que eu era? Eu era pecadora. Deus me tirou lá da onde rodava a baiana. Entendeu? Deus me tirou, Ele me resgatou. Eu estou no processo contínuo de transformação. José está vendo a minha carnalidade. Todo dia ele vê a minha carnalidade. José me poupou de um desgaste. Porque falaram para ele assim: escravo não caía atrapalhando. Já era a quinta vez da reclamação. Primeiro estava tudo tranquilo, né? Depois começaram a reclamar. Aí José parou o trabalho dele. Não me falou nada, porque eu não ouvi. Olha, Deus ainda me deixou surda. Que eu sou aquela ser que ouve até o mundo espiritual. Ele não deixou eu ouvir. Ó, me preservando do pecado. Eu falo do pecado, da minha paciência já tinha passado. Josézinho lá. Eu sei, paciência é fruto do Espírito. Tá vendo como a igreja faz falta? Congregar faz falta. Uma semana sem congregar, eu já acaba querendo rasgar, arrancar a faca e riscar a faca e vamos. Não dá. Eu preciso congregar. Eu preciso ter meu devocional. Eu preciso submeter a minha carne a Cristo. Aí Josézinho botou os blocos lá espalhados, só tirou do meio do caminho. Porque ele estava ocupado. Peguei a Vitória. Vitória, você sabe, né? A Vitória, aquela boa vontade. Oh, aleluia. Fala a irmã dando bloco pro pastor lá em cima. Falei, peraí que eu vou te ajudar. Aí eu vi que o caminho estava muito longe. Eu falei, Vitória, vem aqui. Eu não posso. Eu falei, você pode sim. Você quer pegar daqui para lá ou de lá para cá? E vou dando os blocos lá para cima e depois arrumando os blocos no cantinho. Mas eu preciso mortificar a minha carne. A minha carne, a vontade da minha carne vai assim. Não vou falar porque está na internet. Mas entendeu? A minha carne, ela tem que ser mortificada pelo Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, toma o teu lugar na minha vida. E eu acho tão maravilhoso que a Vitória é um ser assim, diferente de tudo. Como ela está isenta de saber tudo que está acontecendo, então ela não está tomando as dores e partidos. Porque assim, o Fábio é de boas nisso. Ele vai falar, fala, Fábio, ele vai. A Sara vai falar, Sara, até Esther, mas a Vitória, se ela souber, e ela não sabia. Aí passou e falou, oi, eu me senti minha falta, senti. Ai, meu Deus, eu olhei assim, eu falei, é Jesus trabalhando na minha vida. É Jesus, gente. A gente precisa identificar o Senhor. Por que eu estou falando isso para vocês? Ah, porque não é fácil. Não é que não é fácil, é que eu tenho que pesar. O que vale mais? Eu ir lá bater boca, mostrar que eu tenho razão em algumas coisas. Em algumas coisas. Eu não tenho razão em tudo. Se está atrapalhando, a gente tem que tirar. Entende? Em algumas coisas eu tenho razão, em outras eu não tenho. Eu não percebi que estava atrapalhando. Bom, peço perdão e me conserto. Esse é o meu comportamento.
Mas eu tenho que entender e me submeter àquilo que é a autoridade de Jesus. Por que eu vou ferir o meu relacionamento com Deus e envergonhar o nome dele por causa de 30 blocos e um vizinho que eu estava trabalhando? Vale a pena eu discutir com alguém? Quem falou que perdão é só para quem está errado? Às vezes você está certo, você vai lá e pede perdão. Se depender de você, tenha paz com todos. É isso que a Bíblia nos ensina. Se depender de vós, tenha paz com todos. Tira essa contenda da tua casa, em nome de Jesus. E o que isso tem a ver com humildade? Tudo! Porque você precisa entender esse evangelho. Quem entende o evangelho não fica querendo ter razão e argumentar. Quem entende o evangelho explica. Se a pessoa não entendeu, ela bota o joelho no chão e vai orar, porque o papel de convencer é do Espírito Santo, não é teu. Quem entende o evangelho não vai ficar preso em coisa pequena, vai ser livre. Vai ser livre, livre de mágoa, livre de angústia, livre de ferida, livre de dor. Vai ser livre em nome de Jesus. Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente não faz assim. Meu Deus, não deixa eu pegar medo, tá? Como diz a minha pastora Gisele, você é muito desconfortável. Entende? Vai lá e conversa. Tá com sangue quente? Não vai tomar banho. Eu tenho uma amiga que eu passei um ano falando para ela, vai tomar banho. Vai tomar banho. Porque quando você está tomando banho, você não está ouvindo o outro falando, você vai orando, falando, Senhor, limpa meu coração, limpa minha mente. Eu não sei como é que ficou a conta de luz dela. Mas se tivesse calor, eu vou tomar banho gelado, tá aí ajuda. Vai tomar banho, esfria a cabeça. Depois volta lá e se retrata, olha, me perdoa. Olha, eu não gostei que você falou isso, por favor. Fala de um jeito diferente. Vamos se retratar. Sabe, a gente precisa entender o que é isso. Mas sabe por que não é assim? Porque a gente se acha demais. Ai, fui eu que fiz, fui eu que conquistei, eu sei, eu. Se tem o seu eu gritando, tem a sua natureza humana e não o Espírito de Deus. Entende? Quando tem o Espírito Santo de Deus, não tem eu, tem nós. Que nós? Nós, eu e Deus e eu. É nós. Deus não trabalha no individual, Ele trabalha no coletivo. É nós. O bem maior é do nós, não é do eu. O problema é que assim, a gente foi, era a natureza humana, era só o bebezinho na barriga, aí sai, tudo é meu, eu quero, aí ele vai descobrindo que tem outras pessoas, ele vai descobrindo que tem que dar atenção para outras pessoas, que ele vai descobrindo que a atenção do pai e da mãe é dividida. É do ser humano o egoísmo, do ser humano. Mas do ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele abre mão das vontades da carne e do egoísmo. Porque quando você casa com egoísmo, e não é porque você chegou não, viu, Bruna? Mas quando você casa e tem muito egoísmo, muita imaturidade, não é porque você chegou não, Bruna, pelo amor de Deus, longe de mim. Você vai querer fazer o que você quer. E o que você quer muitas vezes não é levantar 5 horas da manhã para trabalhar, é dormir até meio-dia. Eu sei que não são todos, pastor Raquel, não é que essa cara. Entende? O que você quer não é dobrar o seu joelho no chão e clamar pela tua casa, pela tua família, buscar a direção do Senhor. Sabe? Está precisando fazer um jejum. Já ouviu falar de jejum? Jejum. É o segundo culto que Deus me usa para falar de jejum. O que foi, Deus? Eu preciso fazer jejum também? Vamos fazer jejum de novo. Eu estou saindo de uma semana de jejum, vamos calma aí. O Senhor pediu, eu faço. Jejum. Jejum. Jejum que mortifica a tua carne. Jejum que te custa. Jejum. Poxa, passa umas horinhas sem comer. Sem infringir a tua saúde, mas passa algumas horinhas sem comer. Em adoração, buscando no Senhor. Eu quero ver se depois que você entrega, ou se durante o jejum tu não fica sensível ao Espírito Santo. Tem horas que vem uns start assim, direita. Eu não questiono mais, eu aprendi a não questionar. Outro dia eu estava vendo uma ministração em casa de uma pastora muito legal. Tem que abrir mão da sacolinha, né, Andressa? Abre mão da sacolinha. A pastora falava assim que ela orou, ela jejuou, ela buscou, ela esperou o congresso por 3
dia que ela sentou para assistir a palavra, alguém mandou mensagem para ela, falando assim: pastora, que ela fez um livro, publicou, e estava lá no estande, a pessoa trabalhando e ela sentada sendo ministrada. Ela esperou 3 anos no congresso. Aí a menina mandou mensagem falando assim: pastora, as meninas estão pedindo sacolinha. E ela fala o português de Portugal, né? Eu falo: pelo amor de Deus, irmã, orei, jejuei, busquei no Senhor, passei madrugada trabalhando, e você quer sacolinha? Abre mão da sacolinha. Eu falei: é verdade, Senhor, eu abro mão de toda a sacolinha da minha vida. Eu não quero sacolinha que me paralise nunca mais. Você é da guerra ou você é da sacolinha? Ela termina a ministração assim: eu sou da guerra. Aí a Bruna ouvindo, coitada da Bruna, ela está tomando um choque com a minha pessoa. Ela só conhecia de final de semana. Ela chegou e falou assim: essa mulher é doida. Eu falei: minha filha, se acostuma, eu sou um pregador doido. Um pregador normal para mim não serve. Essa mesmo. Abre mão da sacolinha. Então não adianta. O evangelho é loucura para o mundo. Andar pela fé é loucura para o mundo. Quando o Senhor fala para Pedro: pode vir, e ele vai sobre as águas, é natural, todo mundo anda sobre as águas. Está entendendo? Evangelho é loucura. Pão cair do céu, água sair da rocha, vai se abrir. Me desculpa. Moisés sabia a hora certinha, né? Não tinha relógio de pulso. Gente, quer explicar o inexplicável? Você quer andar pela fé ou pela sua razão? Você quer andar pela fé ou pela sua razão? Porque a Bíblia diz: o justo viverá, nem andará, viverá pela fé. Eu ando pela fé. Então se o Senhor fala faz, eu faço. Se Ele falar não faz, eu não faço. Ainda que seja uma coisa mais maluca que você possa parecer, eu vou fazer o que o Senhor me direcionar a fazer. Nós precisamos aprender a colocar essa autossuficiência de egoísmo que nós temos debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor, não é o teu braço e nem o teu trabalho. Porque se o Senhor resolver fechar a porta, meu filho, acabou. Se Ele fechar, fechou, filho, porque a porta que Ele fecha e ninguém abre, só Ele. E a porta que Ele abre, ninguém fecha, porque só Ele pode abrir. A gente precisa aprender a viver nessa dependência dEle. O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer fazer? Aonde o Senhor quer me levar? Qual o suprimento que o Senhor tem para mim? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Eu aprendi uma coisa muito legal sobre orgulho. Eu até falei para a Valdirene que na época ela mandou um negócio lá para minha casa. A dona Margaridinha também. Manda a dona Tensa, a dona Bergônia, Senhor, eu quero um jardim. Para falar: olha o meu jardim, a dona Zabaéia. Vai ser lindo, né? Então eu vi uma ministração, eu sou ministrada, gente. Eu preciso ser ministrada, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ler a palavra, eu preciso ser ministrada. Todos nós precisamos ser ministrados e apacentados. E eu estava ouvindo uma pessoa falando assim: cuidado com o orgulho velado. Não sei se você ouviu também, né? A pessoa te dá uma coisa e você já quer providenciar outra em troca. A pessoa te dá um tapa-olho com alguma coisa e fala: o que eu vou fazer porque eu não posso devolver o tapa-olho. Isso é um orgulho velado. Eu tenho que pagar pelo que a pessoa me deu. Eu até falei num culto aqui, eu falei: a partir de hoje eu agradeço e devolvo vazio. Quando o Senhor me tocar, eu já pensou. É sério, gente. O Senhor eu me senti envergonhada, constrangida quando ela falou isso. Eu falei: que coisa feia. E os meninos estão abençoando lá em casa. Eu já estou pensando: nossa, Senhor, se eu podia liberar um contrato assim, para fazer assim. Claro que não paga o que eles estão derramando na minha vida, mas eu queria. E o Senhor lembrou: olha o orgulho velado. Quando o pastor me viu passando lá, ele falou: será que é para você ministrar essa palavra? Eu falei: é para eu ministrar essa palavra. Porque ser constante na humildade, para mim é difícil. Não é difícil porque eu não sei depender. É difícil porque tudo que alguém me faz eu quero retribuir. Nem tudo é para eu retribuir. Tem coisa que é graça. Recebe e relaxa. Eu acho que eu tenho que retribuir de alguma forma. Não é uma verdade. Eu tenho que fazer o bem a todos. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz isso, você está pecando. É Bíblia.
Quando você lê a Bíblia, você tem bagagem. Você sabe, se eu der um copo de água para Cat agora, eu cismei que ela é Kelly hoje, gente. Se eu der um copo de água para Cat agora, eu vou ter galardão no céu, vou ter presente de Deus, amontoando brasas vivas na minha cabeça. Quem disse isso? Jesus! Se eu der um picolé para Marjorie, picolé, um geladinho, ela vai falar, Jesus, eu queria tanto geladinho. É de Deus, e Deus vai me abençoar. Entende? É palavra de Deus. Então, para mim, a dificuldade é não retribuir. Mas eu quero retribuir. E aí Deus não vai me segurando, não. Alguns eles deixam, outros não. Porque até onde é meu orgulho, ele precisa tratar em mim. Orgulho que não sabe receber. Orgulho que não sabe pedir ajuda. Para nós, a maior dificuldade que eu tenho certeza que o meu marido e eu vivemos foi: eu preciso de ajuda. Porque a gente não tem problema em pedir ajuda de oração. A gente já passou cada perrengue. Aquele que eu falo, Carol não está aqui. Mas está aqui o Gabriel com a Gabriela, acho que serve. No início da igreja, qual foi o dia que a gente chegou aqui e falou assim: eu preciso de ajuda para fazer isso na minha casa, eu vou pôr alguma coisa? Nunca. Mas isso não significa que eu não precisei. Entende? E Deus me abençoou, claro. O pessoal sabia da condição daquilo que a gente estava fazendo, só começou a chegar as coisas lá na minha casa. Falei, aleluia. Mas a gente precisa entender que tem horas que é a hora da gente falar: eu preciso de ajuda. Isso não é vergonha, isso é Deus tratando você. Seja ela em oração, seja ela em braço, seja ela em alimento, seja ela no socorro. É necessário pedir ajuda. Orgulhoso não pede ajuda. Orgulhoso não precisa. Orgulhoso é autossuficiente. Ele não precisa de pastor para aceitar. Ele não precisa abrir o coração dele para ninguém. Ele não precisa ser acompanhado. Ele é bom, ele é o máximo, ele é o melhor. É assim que o orgulhoso se sente. O orgulhoso sempre vai olhar para você e vai falar assim: não, mas eu acho que se eu fizesse essa garrafinha, eu faria ela rosa. Não, eu não faria, mas eu estou dando um exemplo. Não, ele não tem a disposição de fazer, e esmorece o coração de quem quer fazer. Rouba o desejo de quem está fazendo. Mas é que isso dá muito trabalho, meu filho. Se eu for olhar para o trabalho, você não tem nem filho. Tua existência não estaria aqui. Porque mamar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, trocar fralda, acordar na madrugada, cólica, e escola. E eu perdi a paciência com a Esther esses dias. Falei: minha filha, para de frescura que eu já te ensinei tabuada de divisão. Não me irrita, não. O horário está curto, mas você está comendo. Bora que eu ainda tenho que te levar para a escola. Não tem tempo para isso, não. Tabuada do 2 já sabe de cor. Vambora. Agora eu estou com pressa. Entende? Tudo nessa vida vai te dar trabalho. Você quer colher frutos quando teu filho crescer? Então gaste tempo com eles agora, ensinando, exortando, ensinando, exortando, ensinando, exortando, ensinando, exortando, ensinando, exortando, abraçando, beijando. Gaste tempo com os teus filhos agora. Você não abraça e beija não, que Satanás já preparou 10 lá fora. Acorda para a vida. Tira os teus filhos das panelinhas. Tá bom, Senhor, não tem nada a ver com a melhor, não é nada, vamos lá. Tira os seus filhos da panelinha do inferno e coloca dentro da presença de Deus na família da fé. Nós não ouvimos domingo que a gente tem que andar com os irmãozinhos? Bora andar com os irmãozinhos. Qual o problema de andar com os irmãozinhos? Eu sei, tem uns que são mais chatos, que provocam mais. São esses que Deus usa para nos tratar. Eu tenho um que Deus trata a minha paciência, me irrita. Eu tenho outro que me coloca para andar. Eu tenho outro que... deixa pra lá. Melhor não falar. Mas cada irmão meu tem uma característica. E eu preciso aprender com aquilo que eles estão fazendo na minha vida. Eu já falei para eles. Essa parte da humildade, eles têm a responsabilidade de me ajudar a pôr o pé no chão. Porque a obra que Deus tem para fazer na minha vida e neste lugar é grande. E se eles verem a minha vaidade subindo, o meu orgulho subindo, eles têm a responsabilidade de chegar em mim, igual o profeta Natan chegou em Davi e falar: toma vergonha na sua cara, bota o seu pé no chão, porque tudo isso é obra de Deus. E se não fosse por ele, você não seria nada, não estaria em lugar nenhum. A obra é dele, toda a obra é dele e de mais ninguém. É uma responsabilidade grande que eu dei para eles. Levando em consideração que eu poucos ouço,
Mentira. É porque assim, eu vou explicar para vocês. O Lincoln, vou me dar uma aula de direção. Peguei o carro, liguei, comecei a ficar nervosa. Ai meu Deus, tá vindo o carro. Ai meu Deus, tá passando alguém. Ai meu Deus. Ele olhou pra minha cara e falou: toma vergonha na sua cara, menina. Para com isso. Acabou. Eu comecei a rir, acabou nervosa ali. Vez que eu fico, vocês pensam que eu não vejo essas coisas? Não, já sei que é o Lincoln. Ele me alinha, gente. Teve um dia que eu fiquei tão triste. Não, eu preciso contar pra vocês. A gente já volta pra unidade. Tô abrindo meu coração. Fiquei tão triste. O pastor estava sério. O pastor da igreja chegou num grupo de louvor e arrebentou com a gente. O louvor de vocês não subiu ao céu. O meu louvor, eu esqueci do grupo, gente. Deus não recebeu o meu louvor. O meu louvor. Eu jejuava, eu orava todo dia sobre o altar, todo dia. Eu buscava o Senhor, eu ia no louvor, né? CD1, CD do lançamento, CD2, CD do lançamento. Eu ouvia a semana inteira, eu aprendi a abertura, eu ia lá. E Deus não recebeu no louvor. Nossa, pensa no ser que saiu arrebentada na segunda-feira. Saí do culto assim, parecendo que... Cheguei em casa, dormi. Eu ia pro trabalho lá em Pinheiros com MP Coisinha. É coisinha porque eu não sei se era 3, 4, 6, MP Coisinha. E eu não posso com fone de ouvido, mas eu ia com fone de ouvido. E eu ia no ônibus cantando. Mas naquele dia, eu botei meu MP Coisinha e chorava. E eu chorava. E olha que a música não é assim, não era. Era canada, meio. Ia chorar. E o Diego, coitado, desesperado, né? Recém-casado praticamente. O que está acontecendo? Por que você está chorando? Porque Deus não recebeu meu louvor na igreja, agora também ele não vai receber. Eu sou muito ruim. Aí fui chorando no trabalho, voltei chorando, aquela coisa, eu vi no louvor. Aí eu ia cantar, eu lembrava: Deus não recebeu meu louvor. Um drama. Pensa que eu não tenho meus milímetros. Cheguei na igreja, se passaram uma semana. Quando foi a reunião? Domingo. Eu fiquei uma semana sem subir no altar. Quando foi na sexta-feira à noite, eu não subi no altar. E estava aquele evento com os adolescentes. E adolescente não era igual aos nossos, não. Vigia para você ver. A gente vivia correndo na igreja atrás deles. Aí deu aquela pausa, estava todo mundo comendo. Eu pensava que agora eu posso descansar. E esse descansar é literal. Eu deitei no banco da igreja. E Lincoln está lá, e corre na mesa, corre no microfone. Corre na mesa, corre no microfone. Ei, som, não sei o que, aleluia. Corre na mesa, corre no... Me ajuda. Eu falei: claro que eu te ajudo. Fala aí no microfone. Oi. Tudo bem? Som. Alô. Gente, no fundo da igreja me olhou assim: para de frescura e canta! Eu comecei a cantar. Comecei a cantar na hora. Eu me lembro até o louvor. Me lembro de verdade. Comecei a cantar ali, acabou a frescura. No dia seguinte, onde eu estava? Aí vocês vêm me falar que a gente tem que ter jeitinho para falar com as pessoas. Você me perdoa, mas tem pessoa que você precisa ter jeitinho sim. Mas tem pessoas que se não for desse jeito, não anda. E fazer o que se eu sou uma dessas? Ai, fiquei magoada, fiquei entristecida. Claro que não. A Patrícia é uma bênção, gente, na minha vida. Chegou um bolo na minha casa de milho. Pensa no ser com vontade de comer bolo de milho. Eu falo para a Patrícia sempre me ajuda. Cheguei aqui no domingo, eu falei: Patrícia, tênis ou salto? Era salto. Eu falei: graças a Deus. Ela perguntou onde eu trago. Eu tenho certeza que quando a Patrícia ora, ela me apresenta. Eu não preciso perguntar, eu tenho certeza no meu espírito. A gente precisa aprender a trabalhar, a conviver com as pessoas, a entender. Eu não estou falando que o Lincoln tem que falar assim com todo mundo, porque se ele falar assim com o Tiago, ele mata o Tiago. Se ele falar assim com a Bruna explana, entende? Tem que ter discernimento. Vai para Ezequiel 28, que eu vou terminar. Eu falei que era 20 minutos, já passei 10. Eu me empolguei. É saudade de vocês.
Estávamos falando do orgulho, lembra? Em Provérbios diz que o orgulho procede a queda. Ezequiel 28, versículo 1 diz assim. Isso aqui é um texto com duplicidade profética. Está falando de Tiro, mas está falando também de Satanás, amém? O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor, digo isso a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus, e diz que, como Deus, você está sentado num trono cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel. Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo. A sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro. Você fez bons negócios, aí deve ter comércios na sua Bíblia, e continuou aumentando seus lucros. Oi? Vocês não acharam? Tá tudo bem? E como você tem orgulho da sua riqueza? Pois agora eu, Senhor, te digo, você pensa que é sábio como Deus, e por isso farei com que estrangeiros muito cruéis os ataquem. Eles destruirão as riquezas que vocês conseguiram na sua inteligência e sabedoria. Aqui está falando do rei Tiro, mas também está falando de Satanás. Nabucodonosor olhou para tudo aquilo que reconheceram. Nós já tratamos isso aqui no culto, e ele declarou: olha o que eu conquistei. Ele acabou como o quê? Como um bicho, até reconhecer que o Senhor é Deus. Herodes não deu glória a Deus lá em Atos, e os bichos, os vermes o comeram de dentro para fora. Nós precisamos aprender a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Provérbios capítulo 16. Eu juro que eu vou terminar. Ai, Jesus, não deixa o pastor ficar bravo comigo. Acalma o coração daquele homem. Diz assim, ó: o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Senhor, me livra do orgulho, da destruição, da vaidade e da desgraça. Quero ter parte com nada disso. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Nós precisamos estar no lugar onde o Senhor tem para nós. Ninguém está falando que não é bom ter as coisas. Está falando que o orgulho traz a destruição, que o orgulho traz a queda, que a vaidade nos leva ao abismo. O Senhor, Ele vem nos ajustando, porque a humildade é saber quem você é e não se sentir mais do que ninguém. O apóstolo Paulo fala que não é para a gente ter pensamento a mais sobre nós, que o nosso pensamento sobre nós, ele precisa ser ajustado. Davi, com todo aquilo que foi a conquista dele, no ímpeto da carne, ele fez um censo e trouxe destruição para o povo de Israel. Deus não deu a direção para ele fazer o censo. Davi, lá em Betseba, pecou, levou Urias para frente de batalha, já de caso pensado, para matar Urias. O sacerdote não, o profeta Natã veio contar uma história para Davi, falando de ovelha, porque Davi já era rei, Davi já governava Israel, Davi já estava à frente das coisas, mas o profeta precisava lembrar Davi da onde o Senhor tirou. O Senhor tirou de trás das malhadas. O coração de Davi tinha mudado. Ele abusou da autoridade que ele tinha. Deus vai te colocar em lugares grandes nessa terra, vai te dar responsabilidade, mas não abuse da autoridade que Ele te deu, porque tudo aquilo que o Senhor põe nas suas mãos, você vai prestar conta. Cada vida que o Senhor põe na sua mão, você vai prestar conta diante do Senhor. Cada centavo que o Senhor põe na sua conta, você vai prestar conta diante do Senhor. Cada palavra que sai da tua boca, você vai prestar conta diante do Senhor. Então, cuidado com aquilo que o Senhor te entregou. Você vai prestar conta ao Senhor da tua família. Cuidado com a negligência na família. Você vai prestar conta de tudo aquilo que o Senhor te entregou. E para terminar, exemplo de humildade. Jesus, Deus, se esvaziou da sua glória, não da sua divindade. Se colocou na condição de criatura. Se deixou ser cuidado e gerado pela criatura fisicamente. Foi gerado do Espírito, mas precisou ali de Maria. Entendeu? Estava ali.
se colocou na condição de servir. Você vê Cristo o tempo todo servindo. Ele não veio e falou: quem você pensa que você é, fariseu? Eu sou o filho de Deus. Foi assim? Não, você vê ele tratando a deformação, colocando no lugar, mas você vê ele fazendo tudo em humildade. Ele veio e se humilhou até a morte de cruz. E aí você não consegue pedir perdão, liberar perdão, caminhar em santidade. Entende? Cristo é o nosso maior exemplo. É o nosso maior exemplo. Ele se... O que é isso? Ele se rebaixou na condição de criatura. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele ensinou, ele alimentou. Entenda o que é isso. Ele morreu por todo mundo. Por Judas também é. Ele não faz acepção de pessoas. E se Judas se arrependesse? Aleluia. Se arrependeu? Não. Remorso. Entende? A gente precisa entender. Aí vem a gente aqui, quem somos nós na fila do pão? Porque eu sou, você não é nada, eu só sou filha de quem é realmente, quem é meu pai. Quem você é? Eu sou o vermezinho de Jacó, filha do eu sou. Para mim já me basta. Eu sou, quem você é? Um povozinho de Israel. Povozinho. Porque quando Deus quer me tratar é assim, vermezinho, povozinho. Quem é você para contender com o seu Criador? Quem é você para bater boca com o seu Criador? Você fica nas suas orações, Jesus, sangue de Jesus, você fica nas suas orações contendendo com o seu Criador, perguntando: por que isso? Para que isso? Qual o propósito disso? Eu não estou entendendo. Meu querido, se submete àquilo que o Senhor tem para você, passa pelo que Ele tem que passar, para que o Senhor quebrante e transforme o teu interior, e ao tempo certo Ele te exalte em nome de Jesus. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, eu juro que eu estou terminando agora. É só para não perder a essência do pastor nessa igreja que o Senhor derramou sobre a vida do pastor. E para terminar, amor, eu sei que depois você escuta a pregação, caminhando para o final. 1 Pedro 5, versículo 5 diz assim: e vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois a Escritura Sagrada diz: Deus é contra o orgulhoso, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo, e entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 10. E olha que Deus é muito bom, que eu só fui para Tiago. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Sabe o que é isso? É você reconhecer diante de Deus que você não pode, que você sem Ele não é nada, que Ele é o seu tudo. É você reconhecer diante de Deus que você não merecia o perdão e que por isso você entende esse perdão e está liberando a vida do outro. Sabe? Eu aprendi uma coisa com o pastor que nos acompanha. Se você não se humilha diante de Deus, Deus permite os homens se levantarem para te humilhar, que é para te quebrantar. Você não precisa disso. Se você se colocar diante do Senhor em oração, todos os dias, se você aprender a servir, se você falar: Senhor, só o Senhor é Deus, sabe? Só o Senhor é digno de louvor. Se o teu coração não for assim: olha a empresa que eu conquistei, olha quem eu sou, olha o que eu consegui, mas for assim: pela tua bondade, pela tua misericórdia, eu cheguei até aqui. Senhor, muito obrigada, porque sem o Senhor eu não teria conseguido. Não é pela minha inteligência, não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, é pela sabedoria que veio do alto sobre a minha vida. Sem a sabedoria dele não era possível. Eu estou te ensinando. Se você, na hora de que você tem a oportunidade de se exaltar, você agir com humildade,
Não tem humildade. O que Jesus falou? Abençoa quem te persegue. Abençoar quem te abençoa. Orar por quem você, nem amigo, até o ímpio faz isso. Abençoa quem te persegue. Humildade. Mas está precisando de comida, quer? Está aqui uma tortinha de morango para você, filho. Deus te abençoe. Naquele dia, esquece, irmão. E se você for cobrar para ela que naquele dia, acabou, a oferta que você deu foi para glorificar o seu nome, em nome do Senhor. Está entendendo? A palavra de hoje é perseverar na humildade em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé e tivesse 1 minuto de oração. Você consegue? 1 minuto desse. Eu estou arrebentando a comunicação hoje, entrando na frita, passeando. Tio, depois você arruma lá que é você. O que der para arrumar, você também não faz milagre. Milagre só Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Começa a pedir para o Senhor. Pede para o Senhor te mostrar aonde você não está conseguindo ser humilde. Senhor, me mostra onde eu não estou conseguindo ser humilde. Me mostra, Senhor, aonde eu não tenho entregado aquilo que é teu. Senhor, me mostra, Pai, me mostra. Eu não quero ser uma pessoa soberba. Eu não quero ser uma pessoa direcionada pela vaidade. Eu não quero ser uma pessoa arrogante. Eu não quero ser uma pessoa prepotente. Espírito Santo de Deus, ministra o meu coração. Tira todo orgulho, tira toda arrogância. Senhor, orgulho é uma característica de Satanás. Não é uma característica do Senhor. A característica do Senhor é ser humilde, é servir. A característica do Senhor é se derramar em amor. Me ajuda, Senhor. A característica do Senhor não é ser egoísta, não é o individualismo, é o coletivo. Senhor, me ajuda, Senhor. Ajuda nas minhas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a tomar o posicionamento certo, Pai. Me ajuda, Espírito Santo, a ser dirigida e impulsionada pelo Senhor, para tomar o posicionamento certo diante das situações, diante daquilo que eu preciso fazer. Meu Deus, me perdoa por todas as vezes que eu agi com orgulho, com arrogância, por todas as vezes que eu falei de um jeito arrogante, que eu vivi de um jeito arrogante, que eu pensei de um jeito arrogante, que eu pensei que eu era mais do que, oh meu Deus, eu não sou nada sem a tua presença. Eu só sou filha porque o Senhor morreu por mim, porque sem isso nem isso eu seria. O que tinha destinado para mim era a morte eterna, mas pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova a cada dia, o Senhor me resgatou. Pela tua bondade o Senhor me resgatou. Pela tua bondade o Senhor me perdoou. Senhor, me perdoa, Senhor, se eu não tenho liberado esse perdão sobre a vida das pessoas. Me perdoa, Senhor, se eu não tenho sabido falar do jeito correto. Me perdoa, Senhor, se eu tenho sido a dona da razão. Eu sei que eu não sou. Eu sou filha do dono da verdade. Eu não sou a dona da verdade. O Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho. O Senhor é a vida. Tira do meu interior, Senhor, todo orgulho, toda arrogância. Nos liberta, Senhor, nessa noite. Não temos parte com orgulho, não temos parte com arrogância, não temos parte com vaidade. Senhor, nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Se a porta dessa igreja está aberta, foi porque o Senhor abriu. Se as coisas são pagas aqui, é porque o Senhor tem sustentado. Se as vidas estão aqui, é porque o Senhor trouxe. Se o Senhor tem liberto, é porque o Senhor tem liberto. É porque o Senhor tem transformado. É porque o Senhor tem restaurado. Se eles têm prosperado, é porque o Senhor tem prosperado. Se as famílias têm descido, Senhor, nas águas, é porque o Senhor assim o quis. Isso não é trabalho do homem, é trabalho do teu Espírito Santo. Se na nossa casa tem alimento, se o nosso casamento está restaurado, se os nossos filhos estão nos teus caminhos, toda a honra, toda a glória é sua e de mais ninguém, Senhor, de mais ninguém. Toda a honra, toda a glória é sua e de mais ninguém, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti, tenha misericórdia de ti. Persevere em humildade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.